Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo Palavra de Vida Eterna, esse livro maravilhoso de Emmanuel, nosso querido Chico Xavier. Eu e meu querido amigo e irmão Rodrigo vamos absorver, né, essa mensagem linda de Emmanuel, que ele colocou no capítulo 34 desse livro como prossigamos. E ele está abordando uma passagem de Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses 3:13, quando Paulo disse assim: irmãos, da minha parte eu julgo que eu ainda não estou equiparado com Cristo, mas de uma coisa eu estou certo, que eu não estou dando importância às coisas do passado, e eu estou me preparando para viver os desafios do futuro. E o Emmanuel vai tecer considerações sobre isso, dizendo exatamente que nós temos ainda muita ligação com o passado, e via de regra com coisas ruins. Porque se a gente trouxesse o passado para agora, coisas boas, mas quase sempre a gente fica preso naquelas coisas ruins. Lembramos do Cristo, na sua mensagem, quando ele disse assim: quem lança a mão à charrua, ao arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Por quê? Porque quem fica no passado que não volta nem um milímetro, nem um segundo, deixa de curtir o presente e ainda o futuro, que vem como uma forma de desafio, de aprendizado. Então o Paulo, que teve uma série de situações, que vou deixar para o Rodrigo aqui comentar, situações difíceis, ele poderia estar ali lastimando, se sentindo muito mal, com remorso, com sentimento de culpa, depressivo, e não fazer nada a partir de então. Mas ele, percebendo isso, que ele deixou para nós: olha, da minha parte, estou esquecendo o que passou e estou focando naquilo que vem à minha frente. Não é, Rodrigo? É isso aí, doutor. E a gente até poderia falar bastante, né, de Paulo e Silas, o tanto que eles sofreram. Mas quando a gente pensa um pouco nisso, acho que a gente não pode deixar de falar naquele sábado, naquela manhã, onde o sol já nascia atrás dos pilares de Betesda. Jesus, chegando ali, vê diante de um poço muitas e muitas pessoas. Para quem não conhece, era um poço ali em Jerusalém, onde as águas se movimentavam, e esse movimento dá-se a ideia ali de que por algum mecanismo hidráulico, né, a água movimentava, mas a crença era de que algum anjo em algum momento movimentava aquela água. E a primeira pessoa que pulasse no poço era curada. E a gente fica imaginando quantas e quantas pessoas em volta desse poço, esperando o momento para se curarem. A energia, a vibração, a fé. E efetivamente havia muitas curas. Porque imaginemos a quantidade de bons pensamentos, de fé, de vontade. Só que havia uma pessoa ali, já era o mais antigo, que era um paralítico. Em algumas traduções até diz que ele era um enfermo, mas paralítico, que está ali, né, sentado, ele não conseguia chegar até lá. E Jesus chega, olha para ele e pergunta algo muito profundo: você quer ser curado? Ele poderia só curar, né? Mas não, você quer ser curado? Por quê? Porque muitas vezes nós somos vítimas. Quantas e quantas pessoas querem ser ouvidas, mas não querem ser ajudadas? Quantos só querem reclamar e efetivamente não querem que um caminho seja mostrado? E Jesus pergunta: você quer ser curado? Não, ninguém me leva, ninguém me carrega para lá, eu nunca consigo chegar até lá, não tem nenhuma pessoa que me pega no colo e me leva, eu não consigo. Jesus, calma, para. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. E aí ele, ou seja, cortou a reclamação. Primeiro ponto importante: foco. Se quer, levanta, pega o teu leito e anda. Jesus chama a ação. Então, muitas vezes na nossa vida, a nossa cura, ela precisa da ação.
E quando Paulo traz essa ideia de que a gente não pode deixar a ação para trás, é porque muitas vezes nós simplesmente ficamos reclamando do parente, ficamos dependentes das pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali estavam dependentes de um fenômeno, esperando que aquele movimento acontecesse para que elas pulassem. E Jesus não falou para ele pular na água. Jesus fez a cura sem depender do poço, mostrando que nós é que somos responsáveis pela fé, pelo individualismo ali, pelo querer. Então ele demonstra vários pontos que nós não precisamos ficar dependentes de várias coisas. E que Jesus é essa transformação, que traz essa fé, que nos dá esse propósito, nos dá essa coragem. E aí, doutor, quantas e quantas vezes nós temos pessoas que estudam, se enchem de informação sobre espiritualidade, assistem vídeos motivacionais, se enchem de conteúdo motivacional, mas não tem prática. Rodrigo, o Paulo foi um baluarte do cristianismo, né? O cristianismo deve muito ao Paulo, porque ele saiu ali do reduto, Jerusalém, vamos dizer, Cafarnaum, e foi longe, ele andou muito longe para poder divulgar a doutrina do Cristo. Mas o que é mais interessante é que quando ele viu Jesus, eu fico imaginando ver Jesus. Literalmente a gente cai do cavalo, né? Porque nós estamos muito equivocados em relação a Jesus. A gente acha que entendeu, a gente acha que conhece, mas precisa, como você disse, precisa mudar muito para a gente testemunhar que nós conhecemos Jesus. E o Paulo, ao ver Jesus, talvez pela luz, pela energia, literalmente caiu do cavalo. Caiu no chão e ficou cego. E ele volta para Jesus e perguntou, mas quem é você? Jesus disse, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí que ele se deu conta que ali ele estava diante de uma força descomunal, impensável. E ele disse, Senhor, que tu queres que eu faça? Não falou mais nada, não questionou mais nada. O que é que o Senhor quer que eu faça? E Jesus deu ali as coordenadas e ele foi exatamente buscar Ananias, que ele estava a caminho de Damasco para matar o Ananias, que era um expoente do cristianismo naquela região. E aí ele vai, procura Ananias. E ele vai, procura Ananias e Ananias lhe devolve a visão, porque a partir daquele momento ele ficou cego. Mas eu só citei isso para a gente voltar no tempo e eu fico pensando, depois que o Paulo voltou a enxergar, ou talvez mesmo antes, ele deve ter feito uma reflexão. O que é que está acontecendo comigo? Também não tinha ideia do que iria acontecer. Estava começando a florir ali aquelas ideias por conta da modificação. Mas isso lhe causou. O pai o mandou embora de casa, execrando o Paulo por conta daquela transformação para o cristianismo, uma vez que eles eram judeus ortodoxos. Os amigos também passaram a repudiar o Paulo, que já não fazia mais parte daquele meio. Ele foi encontrando uma série de adversidades, inclusive quando ele começou a pregar. Quantas vezes ele foi apedrejado, encontrado quase morto, resgatando a saúde pela assistência dos amigos, e tantas outras dificuldades, como no caso, ele era apaixonado pela noiva, Abigail, e ele naquela situação em que ele levou o Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, publicamente apedrejado e morto por conta do seu mando, ele foi perdendo muitos valores, dentre eles o amor daquela moça
presencial, porque ela continuou amando Paulo, e o Estevão também, mas não teve mais aquele convívio, nem se sentiu bem em continuar com ela, tanto é que eles terminaram o noivado. O Paulo foi perdendo tudo, perdeu o lar, perdeu os amigos, perdeu, vamos dizer assim, a condição social, econômica, foi para o deserto treinar para ser tecelão, para ganhar a vida. O Paulo tinha tudo para se deprimir, mas tudo, para ficar no fundo do poço, não aceitando todas as adversidades que surgiram por conta dele ter querido, daquele momento em diante, a seguir Jesus. E daí ele disse assim, eu tenho certeza que eu não consegui alcançar a proposta de Jesus, porque está muito além, mas eu fiz a coisa acontecer, não fiquei preso mais no ontem. E agora estou avançando para as coisas que vêm à minha frente. Então eu vejo hoje, tem pessoas que reclamam de tudo, são profissionais da reclamação e se autocomiserando, se sentindo as criaturas mais infelizes. Como disse o Rodrigo, não resolve. A gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós temos que fazer a coisa acontecer. Agora, o Paulo entendeu, foi para a morte, decapitado, por amor a Jesus. Nós não precisamos chegar nesse extremo de ser decapitado nem morto por amor a Jesus, mas nós podemos abrir mão de muitas coisas para trabalhar pelo Cristo, porque Ele tem essa única, entre aspas, preocupação de restabelecer o reino de Deus, a verdade, a justiça e o amor dentro dos nossos corações. Então Jesus precisa da nossa participação, da nossa adesão a esse propósito, mas tudo começa dentro de nós, para que a gente possa contribuir para que os outros também venham aderir a essa proposta. E essa proposta, doutor, ela é de ação, ela é de agirmos em benefício de nós mesmos e do próximo. Porque quase sempre nós ficamos aprisionados em uma ideia de vitimismo e isso nos leva a crer que em algumas situações a gente já está bem. Tenho aquela ideia de que tem que ser uma pessoa boa e nós acabamos nos comparando com outras pessoas. No caso de Paulo, imagina alguém que perseguia para matar cristãos e vira o maior expoente do cristianismo, levando a divulgação. Por quê? Porque isso era de perfil dele. Vejamos um exemplo que nós temos, principalmente nas religiões ali com base africana, o candomblé, a umbanda, que tem ali a figura do Exu. Quantas vezes já ouvi pessoas e até espíritas criticando um espírito, um Exu, um espírito que fica nas trevas, um espírito, né, que às vezes se aparenta quando ele aparece por meio do perispírito, com as visões que não são bonitas, e a pessoa acha que aquele é um espírito atrasado, é um espírito que eu como espírito, se estou do lado de lá, falo, não, eu não quero ser igual a esse aqui, eu sou muito melhor, então eu estou bem. Só que um espírito, para ele ter a habilidade de fazer o que ele faz, ele precisa estudar muito, ele precisa ter muita prática. Vamos imaginar talvez o maior que tenha passado aqui na Terra, que nós consideramos que não foi um espírito bom, que foi o espírito de Adolf Hitler, por exemplo. Ah, não, Adolf Hitler era o pior de todos. Nós temos a mesma habilidade que ele tinha para convencer as pessoas, para pensar estrategicamente, a inteligência. Olha quantas qualidades ele tem, ou tinha já na época, para conseguir fazer e chegar onde chegou. Agora vamos imaginar que um espírito desse, que faz o mal, que se entranha ali nas trevas, que faz e desfaz, que manda e desmanda, se esse espírito hoje, assim como Paulo, vê Jesus e muda a chave. E esse espírito começa a fazer, com toda essa capacidade, começa a fazer o bem. Ele vai estar muitos anos-luz na nossa frente, porque isso é do perfil. E nós caímos nos erros de olharmos o nosso vizinho, de olharmos as pessoas que nós julgamos inferiores espiritualmente, achando que está tudo certo. Só que nós precisamos nos atentar para nós mesmos. Então nós precisamos fazer comparação, sim, mas a comparação, quem eu sou hoje comparado comigo que fui ontem, comigo que fui mês passado, comigo que fui ano passado.
porque nós precisamos progredir. Só que essa ação, ela nos cobra. Como o doutor falou, nós precisamos agir, né? E o próprio Kardec fala, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Tem muitos movimentos na internet de pessoas que agora, né, com essa facilidade de vermos vídeos, de assistir podcasts, muitas pessoas deixaram de ir no centro, né, achando que está tudo certo porque só o conteúdo ali é suficiente. E criam-se até movimentos assim, não, na época de Kardec, Kardec fazia trabalho mediúnico em casa, treinava em casa. Ótimo, você pode treinar em casa se você quiser, como Kardec dizia. Mas isso não quer dizer que se você estiver em grupo, num trabalho sério, com pessoas com várias habilidades, que ali um trabalho de resgate vai acontecer, um trabalho de cura vai acontecer, é totalmente diferente. É como se você brincar de bola em casa com uma bola ou você for jogar numa liga profissional. Então são coisas que a gente acaba tendo a ideia de que não preciso ir no centro, não preciso me envolver num trabalho, basta eu ficar em casa e ver um videozinho de vez em quando e está tudo certo. Como se eu já tivesse cumprido com a minha meta ou com o meu propósito, né, de aprendizado. E não, falta muito. E só aprender, como a gente já falou, não adianta. A gente precisa agir. E é muito fácil a gente agir naquilo que é fácil, naquilo que é prazeroso. Difícil é agir nos defeitos, difícil é agir naquilo que a gente é contrariado, auxiliar aquele que a gente sabe que né, fica sempre com o nariz torto ali de não querer auxiliar. Ou seja, são essas lutas que nós devemos lutar, são essas que nos engrandecem. Como diz o doutor, não chegar ao ponto de ser decapitado, mas se for também que seja feliz, se for em nome de Jesus, tudo certo ainda, né, doutor? Feliz seria, né, aquele que passasse por uma situação dessa. A bem da verdade, Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso corpo. O corpo Ele deu e tem sempre essa possibilidade de nos ofertar quando bem Ele entender. Entre aspas, se existe essa preocupação divina, que não existe porque Ele não se ocupa antes da hora, mas na nossa linguagem é a nossa mudança. Aliás, quem disse isso foi Ezequiel, um profeta bíblico. Ele disse assim, meu Pai, Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então a proposta divina é a nossa transformação. Agora, essa transformação, ela é individual. É evidente que pode ser coletiva, mas dentro dessa coletividade, cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Então, André Luiz coloca isso com muita propriedade. Merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Então, ao desencarnar, ninguém vai perguntar se você foi católico, evangélico, espírita, budista, messiânico ou qualquer um outro credo filosófico. Vão perguntar, e aliás não é nem alguém, nós somos levados a fazer uma avaliação de consciência e nós vamos nos perguntar, o que eu fiz da minha vida? E aí é que nós vamos travar contato com a realidade, porque aqui a gente fica maquiando. Amanhã eu preciso fazer, é chegada a hora, então eu vou executar. Estou esperando o meu momento, a hora que eu tiver uma revelação, e assim vai passando. E o tempo é inexorável, ele passa. É a única coisa que a gente não entesoura, que a gente não guarda, chama-se tempo. Você guarda dinheiro, guarda roupa, guarda comida, guarda tudo. O tempo você não guarda, ele passa. Se você usou bem, ótimo. Se não usou, o Chico deixou isso muito claro para nós. Nós todos vamos desencarnar e vamos nos arrepender matematicamente de duas coisas. Uma é o tempo perdido e a outra é o bem que nós deixamos de fazer. Então, se nós queremos estar aparatados para conviver com almas mais diferenciadas no mundo espiritual, nós temos que executar esse plano de ação aqui. Aqui é o campo de ação. As informações nós recebemos lá, claras, inquestionáveis. Viemos com o propósito de fazer o bem, pergunta 860 do Livro dos Espíritos. Mas chegando aqui, a gente começa a acomodar. Bom, mas não é bem assim.
E o que é pior, às vezes nós nascemos num lar onde todo mundo reclama. Reclama porque tem que pagar imposto, reclama porque está chovendo, reclama porque está fazendo sol, reclama porque o parente e assim por diante. E a gente acaba aprendendo a reclamar. E a reclamação é um desastre na nossa vida. Tanto é que o Paulo falou assim, eu não vou ficar preso nas reclamações das coisas ruins que aconteceram comigo. Não, eu vou à luta, enfrentar aquilo que vem à minha frente. Então, o Rodrigo deu um toquezinho. Você estudou, entendeu, ouviu a mensagem? Faça alguma coisa. O tempo passa muito rápido. Aliás, não passa, voa. E nós vamos desencarnar. E do lado de lá, aí nós vamos fazer uma análise. O que nós fizemos? E o que é melhor? Temos a oportunidade de voltar e recomeçar tudo de novo. Por isso a gente precisa estar sempre muito atento para o que nós estamos fazendo aqui hoje. Se nós estamos de conformidade com a proposta de Jesus. Porque andar com Jesus no peito é muito fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. E essa foi forte, hein, doutor? Porque realmente, né, a gente quer muitas vezes, mas nem sempre aguenta a pancada, né? Porque não é fácil. Né? Jesus veio para os doentes e muitas vezes a gente quer só conviver ali no gostoso, no dia a dia, na felicidade, em fazer algo que é fácil, algo que é divertido. Mas as dificuldades, elas existem e são elas que fortalecem a gente cada vez mais. Não é que nem numa academia, você não vai na academia e fica pegando pezinho leve, você quer peso pesado, cada vez mais pesado, porque cada passo que a gente supera, cada desafio que a gente conquista, é um progresso, né, que a gente conquista. Mas quando nós olhamos principalmente essas dificuldades, a gente também não pode cair no erro de achar que está tudo certo e que aquilo serve como comodismo. Né? Nós não podemos ter a ideia de que a pessoa está sofrendo porque ela precisa passar por aquilo. Aquele está passando fome porque é reencarnação, né? Então, sim, ele fez algo no passado. E nós temos muito essa ideia para trazer para um comodismo e uma explicação de que está tudo certo, que não precisa que haja ali um movimento. A gente vê uma pessoa deitada na rua, não, ele fez alguma coisa, então ele está passando por aquilo que ele precisa passar. Tá bom, mas a gente não pode ajudar de alguma forma? Nós não podemos facilitar a vida da pessoa. Tudo bem que pode ser que ela não queira, mas cabe a nós estarmos disponíveis e darmos a oportunidade para que isso aconteça. Se nós não nos colocamos na posição de trabalhadores, se nós não nos colocamos à disposição do Cristo, o trabalho dificilmente vai aparecer. O trabalho surge quando o trabalhador está pronto. Mas o que é necessário para o trabalhador estar pronto? Consciência. Que nem o doutor está falando, imagina que você vai numa igreja, num centro, em algum lugar, e aí chega alguém ali naquele momento. Você, semana que vem eu vou. Talvez a oportunidade, talvez a pessoa bateu ali porque ela precisa ir e você é a chave para levar a pessoa. Cabe ali um convite. De repente a pessoa, legal, vou conhecer. E ela só precisava desse convite, porque você era um instrumento para talvez mudar a vida da pessoa. E não, você optou em ficar em casa, fazer sala e não dar aquela oportunidade, não capta a mensagem. E como que a gente precisa se preparar para poder captar essas informações? É vigilância. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. É estar atento. É conversar sempre com o amigo espiritual, em pensar junto com ele quais serão as oportunidades do dia de hoje, onde eu preciso ficar atento. Ouvir a intuição. Porque se eu tiver a ideia de que o meu dia deve ser um dia de construção, um dia de trabalho, eu já acordo e me levanto pronto para aquilo. Diferente de quando a gente, no modelo passivo e receptivo, ajuda-se a acontecer alguma coisa. Então é se colocar atento a isso. Eu gosto de falar bastante, doutor, sobre desdobramento, saída do corpo, sonhos, e muitas pessoas falam, eu não sinto nada, não vejo nada, não lembro nada. E aí a primeira coisa que elas precisam fazer é ter consciência, saber que aquilo existe, que aquilo pode acontecer e que ela pode fazer. Quase todo mundo fala, tive uma experiência. Por quê? Porque ela passou a observar, ela passou a estar atenta. E para o trabalho também é assim. A
A gente precisa se colocar disponível para que isso aconteça. Bom, Rodrigo, que bom se a gente pudesse ficar conversando aqui o dia inteiro, né? Falando de Jesus, falando do Evangelho, falando da nossa vida, porque o maior presente que a gente recebe aqui em cima da terra é a nossa vida dentro de um corpo. O maior presente que a gente tem, nascer aqui. Olha que presente de Deus. Agora, como a gente recebe esse presente, a gente também tem que dar-se conta da importância dele para nós, porque Deus não faz nada aleatoriamente, tem um fanal, um destino, que é a nossa evolução. Então, se nós somos agraciados pela vida, vamos valorizá-la. Não ficar reclamando. Para de reclamar. Agradeça a Deus por estar aqui vivo, reencarnado, e que não tem jeito de fugir da vida, porque a vida espiritual é única, nós somos criados por Deus para sermos perfeitos, e deu a nós o direito da decisão. O que é que eu quero fazer da minha vida? Então, use bem seu tempo, faça todo o bem possível e hora nenhuma reclame. Pelo contrário, agradeça, porque se nós entendemos que Deus é misericordioso conosco, Ele dá mais do que a gente merece. E, portanto, a gente não tem o direito de reclamar. Pode até conversar, falar de algumas necessidades para ser atendido, mas pare de ficar reclamando. Pelo contrário, levanta cedo e agradeça. Hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou poder fazer muita coisa e me aproximar um pouco mais de Deus. Então, um grande abraço a todos, até a semana que vem, para a gente estar estudando, à luz do Evangelho, esse livro maravilhoso, Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier.